poesia deste salmo é perfeita. Como é agradável viverem unidos os irmãos. Como é agradável viverem unidos os irmãos. Se me fosse permitido acrescentar algo a esse texto, que é um texto perfeito, se tivesse, a partir da experiência como ser humano, a partir da experiência como cristão, acrescentar apenas mais uma frase a esse verso tão bonito e perfeito, eu acrescentaria: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, vírgula, mas como é difícil. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, mas como é difícil. Não sei se você concordaria comigo ou concorda comigo na observação que eu faço. Não sei qual é a sua experiência em família, a sua experiência na igreja, a sua experiência no trabalho, a sua experiência de vida. Mas o fato é que, embora nós saibamos que a união, que a comunhão com os irmãos seja uma das grandes dádivas que Deus nos concedeu, como é difícil realizá-la. Como é difícil para que ela ocorra na nossa vida e seja parte da nossa experiência natural. Aliás, a experiência é outra. A experiência é de que o convívio é difícil. Na expressão consagrada de Sartre, o filósofo, quando ele diz que o inferno são os outros. Se o salmista dizia que era uma bênção a comunhão, viverem juntos os irmãos, a nossa experiência contemporânea, quão difícil é vivermos juntos, quão difícil é mantermos comunhão uns com os outros. Mas não só agora. Embora nós tenhamos na Escritura essa pérola, essa joia do convívio humano, que é o Salmo 133, nós encontramos na própria Bíblia, do começo ao fim, vários testemunhos, vários casos que demonstram quão difícil é a comunhão. Vários testemunhos que demonstram que a experiência humana não é a experiência da comunhão, mas é a experiência da desunião, do conflito, do atrito entre os irmãos. Talvez, por instinto, o lugar natural da comunhão seja a família biológica. O convívio entre irmãos tem a sua expressão maior como tradução da comunhão. Por isso nós aplicamos a expressão irmão num sentido espiritual para aqueles que compartilham da mesma fé. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus e começamos a lê-la, do seu princípio nós encontramos os conflitos mais marcantes na Bíblia, são os conflitos entre irmãos. Podemos recordar de Caim e Abel, podemos recordar de Esaú e Jacó, Raquel e Lia, e tantos outros irmãos, irmãos dos quais se esperava a união, se esperava a comunhão, mas que escreveram na história sagrada, na história bíblica, páginas de conflitos, páginas de desunião, de atrito entre eles. Gostaria de relembrar para vocês, para ilustrar isso que eu digo, um pouco da história de Esaú e Jacó, porque ela me parece desafiadora e tem alguns paralelos interessantes com o salmo que nós acabamos de ler. A história de Esaú e Jacó é a seguinte: filhos de Isaque e Rebeca, desde o nascimento, revelou-se que Jacó ocuparia o primeiro lugar, mas os seus pais, não conformados, ou principalmente a sua mãe, com a profecia, quis dar uma ajuda para Deus, e para o cumprimento desse plano divino, e aí começam uma série de desentendimentos na família de Isaque, especificamente entre Esaú e Jacó. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no capítulo 27 do Gênesis. Gênesis capítulo 27. Eu vou ler um pequeno trecho da história de Esaú e Jacó, apenas para relembrarmos todo o contexto dessa história que ocupa vários capítulos do Gênesis. Gênesis capítulo 27, página 26, dos versículos 24 a 29. Nós recordamos que Jacó roubou a bênção de Esaú.
E o trecho que nós leremos é o trecho em que ele é abençoado por seu pai Isaac, depois de ter trapaceado. Assim diz a partir do versículo de número 24. Eu farei a leitura, acompanhe com atenção. Assim diz: Ele lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra e da fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo esse saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Agora versículo 38. Versículo 38. Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Versículo 41 ainda. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vêm próximos os dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Até aqui, para relembrarmos a história. Essa é uma história de desunião, é uma espécie de oposição àquilo que nós lemos no Salmo 133, de um pai que contempla os seus filhos vivendo na sua casa em união, em comunhão. Mas eu gostaria de, a partir dessa história que nós começamos a relembrar, apontar o que aparece no caminho da comunhão. No caminho da comunhão há muitos desencontros, por isso a comunhão é difícil. A história de Esaú e Jacó, assim como a história de muitos outros personagens bíblicos, como a história da vida nossa, é uma história de desencontros. Em decorrência desse momento, dessa bênção, Jacó viveu 20 anos longe da casa do seu pai. Há um desencontro de Rebeca, da forma com que ela conduz o relacionamento entre aqueles irmãos, de Isaque, que tem todas as dúvidas sobre a identidade de Jacó, que se passa por Esaú, parece não acreditar, mas prossegue e lhe concede a bênção. A vida humana é feita de muitos desencontros. As coisas não ocorrem como nós planejamos, como nós desejamos, como nós gostaríamos, e a história das famílias e a história mesmo dos cristãos vai sendo feita a partir destes desencontros.